Na atividade 3, com base nesses exemplos de exercícios resolvidos, vocês deverão responder as questões propostas no formulário. Então, aqui apresentando um resumo sobre a massa atômica e massa molecular, onde a massa atômica é a massa que representa de um átomo, de acordo com o padrão escolhido, que foi o carbono 12. A ele foi atribuído a massa igual a 12 unidades, 12U. Assim, a unidade de massa atômica, uma unidade vale 1/12 da massa do carbono de isótopo 12, no qual é essa representação aqui. Uma unidade é igual a 1/12 do carbono do isótopo 12. Lembrando que o carbono, assim como os outros elementos, possuem isótopos, no qual é tirada uma média ponderada das suas massas atômicas para que se confira um valor como a massa atômica. Ou seja, então é representado através de uma somatório vezes a multiplicação pela porcentagem desse isótopo encontrado na natureza, dividido por 100, para que se obtenha um valor geral, né, de massa atômica, no qual pode ser adotado na aplicação dos exercícios, no qual teremos abaixo. Então, na interpretação, é um número que indica quantas vezes um átomo de um elemento químico é, em média, mais pesado que 1/12 da massa do carbono de isótopo 12. A massa molecular trata-se a massa de uma molécula, que indica quantas vezes a massa de uma determinada molécula é maior que 1/12 da massa do carbono 12. Lembrando sempre que massa atômica, assim como massa molecular, são expressas em unidades. A massa molecular, então, nada mais é do que o cálculo somando-se as massas atômicas dos átomos constituintes da molécula. Então, vejamos aqui o primeiro exercício. A massa atômica de um elemento químico é dada pela média ponderada dos isótopos. Por exemplo, a massa do oxigênio que aparece na tabela é 15,99. Isto porque na natureza encontramos oxigênio 16, com uma abundância de 99,76%, O17, 0,04% e O18, 0,20%, a sua abundância. Sabendo-se que, na natureza, existem B10, 20%, que o B aqui é o boro. Então, o isótopo 10 do boro, com abundância de 20%, e B11, 80%, podemos dizer que a massa do boro que aparece na tabela periódica que aparecem as alternativas. Vejamos a resposta aqui, a solução. Então, a massa atômica é tirada pela média ponderada dos isótopos vezes a sua porcentagem de abundância, que encontra-se na natureza. Então, aqui do boro, o isótopo 10 tem uma abundância de 20%, então 10 vezes 20, mais o isótopo 11, B11, então tem uma abundância de 80%, então é a multiplicação entre 11 vezes 80, e a divisão por 100, porque indica que é a relação estabelecida pela porcentagem dessas abundâncias. Então, a fórmula é essa, 10 vezes 20 mais 11 vezes 80, dividido por 100. Aqui eu posso fazer a multiplicação primeiro e deixar escrito separadamente, né? 10 vezes 20, 200, 11 vezes 80, 880. Sempre fazer a multiplicação primeiro, é a regra da matemática. Então, não poderia estar fazendo aqui a soma, né? Querer somar 20 mais 11, aí a resposta sai errado no meu cálculo. Então, 10 vezes 20, 200, mais 11 vezes 80, 880, 200 mais 880, vai dar 1080. 1080 dividido por 100 vai dar a massa atômica do boro é de 10,8 unidades, que é a alternativa C, a resposta correta. O 2. Consultando a tabela periódica, determine a massa molecular das seguintes substâncias: cloreto de magnésio, fórmula MgCl2, a ureia, CONH2, 2, ácido tiosulfúrico, H2S2O3,
sulfato de alumínio, Al2SO4 3 e pentóxido de dicloro, Cl2O5. Então, vamos fazer o cálculo aqui para determinar a massa molecular. Lembrando que é a soma, né, da massa atômica individual por cada átomo vai sendo somada, né? Então, o magnésio, eu tenho aqui um átomo, né? Se só está escrito aqui Mg, seria como se tivesse um aqui implícito que ele nem aparece, né? Seria Mg1. Então, a quantidade de átomos, 1 vezes 24, de acordo com a visualização na tabela periódica, no qual arredondaremos esses valores, tido como padrão para facilitar os nossos cálculos. Então, 1 vezes 24, a parte aqui do magnésio. Mais, porque trocou o elemento, agora está no cloro, a gente está aqui, no Cl2. Então, é 2 átomos, aqui ó, 2 cloros, 2 vezes 35,5, que a sua massa atômica é de 35,5, de acordo com a visualização na tabela periódica. Então, aqui 1 vezes 24 vai dar 24, mais 2 vezes 35,5, que vai dar 71. 24 mais 71 é igual a 95 unidades. Na letra B, da ureia, de fórmula CONH2, entre parênteses, o 2. Então, carbono aqui não é CO, que seria o cobalto, porque o O, ambos estão letras maiúsculas, então são dois elementos. Aqui eu tenho carbono e aqui o oxigênio. Então, carbono eu tenho um átomo só, seria 1 vezes 12. Nem precisaria estar marcando, eu poderia somente deixar o valor 12, por se tratar de um único átomo, mas eu tenho que ter isso lembrando, né? Então, 1 vezes 12 do carbono, mais indica a troca do elemento. O oxigênio também é um átomo só, então é 1 vezes 16, a sua massa atômica. Lembrando que essa consulta se dá olhando pela tabela periódica. Mas o nitrogênio, eu tenho aqui 2 átomos, porque o 2zinho aqui de fora, eu falo, né, eu costumo dizer, para explicar, esse número pequenininho, ele está relacionado aos elementos que compõem dentro do parênteses, aos átomos que fazem parte, que estão no parênteses. Então, aqui, nitrogênio, eu tenho 2. Então, são 2 átomos. Então, 2 vezes 14, que é a sua massa atômica. Mas, agora aqui o hidrogênio, eu tenho 2. Aqui dentro, seria 2 átomos, só que eu tenho o 2zinho aqui fora, pequenininho. Então, eu faço 2 vezes 2, dá 4 átomos de hidrogênio. 4, que é a quantidade de átomos que eu tenho aí do hidrogênio, vezes 1, que o 1 é a sua massa atômica. É o primeiro elemento da tabela periódica aqui, o hidrogênio. Então, 4 vezes 1. Depois, resolvendo, né, fazendo as multiplicações sempre primeiro, né? Eu posso ir resolvendo colocar somente o resultado final, mas lembrando que vai resolvendo as multiplicações internas, ou seja, não pode ser em outra ordem, senão eu erro a minha resposta. 1 vezes 12, que vai dar 12, mais 1 vezes 16, que vai dar 16. Aqui, depois, 2 vezes 14, dá 28, mais 14 vezes 1, que dá 14. Mais 4 vezes 1, perdão, que dá 4. Então, 12, mais 16, mais 24, mais 4 vai dar a resposta de 60 unidades. Então, 12 mais 16 mais 28 mais 4, que é igual a 60 U. Agora aqui o ácido tiosulfúrico, H2S2O3. O hidrogênio são 2 átomos vezes 1, que é a sua massa atômica. Então, 2 vezes 1, 2 átomos multiplicado pela massa atômica. Então, vai dar o valor 2 aqui, né? Mais o enxofre, 2 átomos vezes a massa atômica. 2 vezes 32, porque são 2 átomos. Seria como se fosse também estar somando 32 mais 32, né? Posso pensar também. Mais o oxigênio, são 3 átomos vezes 16, que é a sua massa atômica. Então, eu tenho
2 vezes 1, 2. 2 vezes 32 vai dar 64. E 3 vezes 16 vai dar 48. Então, 2 mais aqui, né? 2 vezes 32, que eu falei que dá 64. E 3 vezes 16, que dá 48. Então, 2 mais 64 mais 48, que vai dar 114 unidades. A L2, SO4, 3. Então, alumínio, 2 átomos, vezes 27, sua massa atômica, mais o enxofre aqui agora, ou 3 pequenininho aqui. Então, é 3 átomos de enxofre que eu tenho, e a sua massa atômica é 32, de acordo lá com a tabela periódica. Então, 3 vezes 32, mais outro elemento, que é o O, que aparece aqui. Eu tenho 4 dentro do parênteses e o 3 fora. Então, essa é a quantidade de átomos na multiplicação aqui, ó, 4 vezes 3, né, ou 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, é 12 vezes 16. 12 é a quantidade de átomos que eu tenho aqui do oxigênio, vezes 16, que é a sua massa atômica. Então, 2 vezes 27, que dá 54. 3 vezes 32, que dá 96. Então, 54 mais 96, mais 12 vezes 16, vai dar 342 a resposta. 342 unidades. E por último, do pentóxido de dicloro. Do cloro eu tenho 2 átomos, vezes 35,5, sua massa atômica, mais oxigênio são 5 átomos, vezes 16, a sua massa atômica. Então, 2 vezes 35,5, que vai dar a resposta de 71. 5 vezes 16, que vai dar 80. Então, 71 mais 80 vai dar 151 unidades. No exercício 3, diz: o elemento químico gálio é encontrado na natureza na forma de 2 isótopos, Ga69 e Ga71, com abundâncias de 60,1% do isótopo 69 do gálio e 39,9% do isótopo 71 do Ga, do gálio. Então, respectivamente. Desse daqui e desse. O que há em comum entre os dois isótopos? Explique o significado das representações 69Ga e 71Ga. E na letra C, determine a massa atômica do gálio. Então, pelas respostas. Na letra A, o que há em comum entre os dois isótopos? Então, dizer que são isótopos significa pensar, saber que eles possuem o mesmo número atômico, no valor 31. Então, o que há em comum entre os dois isótopos é que os dois possuem o mesmo número atômico, que é o Z, número atômico representado pela letra Z maiúsculo, que é igual a 31. Explicando o significado das representações, né, 69 Ga e 71 Ga, significa dizer que são átomos do elemento gálio com números de massas 69 e 71, respectivamente. Então, a indicação aqui à esquerda e em cima significa dizer números de massas, que é o valor do primeiro galho aqui 69 e daqui desse outro 71. E determinar a massa atômica do galho fazemos pela média ponderada. Então, massa atômica é igual a 69 vezes 60,1. 60,1, que é a abundância aqui do isótopo 69, mais 71, outro isótopo, vezes 39,9%, a outra sua abundância, ou seja, encontrado na natureza, dividido por 100. Sempre assim a fórmula da média ponderada, a razão por 100, ou seja, a divisão por 100. Então, 69 vezes 60,1, eu posso colocar aqui, né, o resultado da multiplicação, que dá 4.146,9, mais 71 vezes 39,9 vai dar 2.832,9, dividido por 100.
4.146,9 mais 2.832,9 vai dar 6.979,8 dividido por 100, que vai dar igual a 69,8 U. Então essa é a resposta da massa atômica do galho, 69,8 unidades. No exercício 4. A magnetita, um minério do qual se extrai ferro, possui fórmula molecular Fe3OX. E sua massa molecular é 232 U. Determine o valor de X e escreva a fórmula molecular da magnetita. Então, o exercício pede para saber qual é o valor, qual é o número representado por esse X. Então, conhecendo o valor da massa molecular, que sabemos aqui que do Fe3OX é de 232 unidades, fazemos aqui a razão da massa molecular sendo multiplicado a esse valor de X. Ou seja, aqui fica então, do ferro eu tenho 3 átomos, vezes 56, que é a sua massa atômica. Então, para isso eu precisaria, o exercício não diz, consultar a tabela periódica ou já ter, conforme for fazendo os exercícios, eu já consigo ir lembrando já de alguns certos elementos, já com uma maior praticidade, aí, usando o raciocínio lógico, ou seja, já lembrando mesmo. Então, aqui é 3 vezes 56, mais aqui a massa atômica do oxigênio, dada a tabela periódica, eu consultando ela, é 16, vezes X, que é a indicação do número de átomos que eu preciso saber quanto vale esse valor para o oxigênio, quantos átomos estão representados para essa fórmula aí da magnetita, que é igualando a 232, que eu já sei o valor disso, preciso saber só o valor do X aqui, que é o número de átomos. Então, aqui 3 vezes 56 vai dar 168, mais 16 vezes X, 16x, que é igual a 232. Aqui eu deixo 16x à esquerda e passo esse 168 à direita, ou seja, para o outro sentido da igualdade. Então, ele está positivo aqui, passa para o outro lado, o número inverte o sinal, ele fica negativo. 232 menos 168. Então, aí, próxima etapa, 16x é igual a 64, pela subtração aqui, 232 menos 168, dá igual a 64. O 16 que está sendo multiplicado ao x, porque 16x é 16 vezes x. Eu posso pensar dessa maneira também, falando assim. Então, ele passa aqui embaixo dividido ao 64. Ou seja, 64 dividido por 16, que dá x é igual a 4. Substituindo aqui na fórmula, então é Fe3O4, que dá o valor de 232, se eu tirar a prova matemática que fala. Se eu substituir aqui nessa linha o x pelo valor encontrado agora, tem que dar 232. Se deu, eu acertei a minha resolução, eu acertei o meu cálculo. Se não dá o valor de 232, substituindo o x, então quer dizer que eu acabei errando, me confundi. Aqui no caso está certo, vai dar 168 mais 16 vezes 4, que vai dar 64, então 168 mais 64 dá igual a 232. Então, x é igual a 4, está certo. Exercício 5. Um composto Ca3XO4,2 apresenta uma massa molecular igual a 310 unidades. Determine a massa atômica do elemento X. Os dados apresentados do cálcio é igual a 40 U e do oxigênio é igual a 16 U. Então, é bem semelhante ao exercício anterior, só que agora aqui o X, por estar maiúsculo, ele representa um elemento químico e não a quantidade de átomos que ele era pedido no exercício anterior, no 4. Mas o procedimento é a mesma coisa para resolver também. Não é difícil. Então, aqui coloco, se esse elemento aqui, esse composto apresentado, Ca3XO4,2, eu sei que vale igual a 310 U. Então, eu só substituo
numa equação, que é numa equação do primeiro grau, isso, né, na matemática, para resolver qual é o valor de x aí que representa a massa atômica desse elemento aí, desconhecido. Então aqui o cálcio tem 3 átomos, né? Ca13. Então o número de átomos é 3 vezes 40, que é a sua massa atômica, que ele deu no exercício. 3 vezes 40, mais troca do elemento. Agora a gente está aqui no x. O x está dentro de um parênteses junto ao oxigênio, né, que é XO4, e tem o 2 aqui de fora, pequenininho. Então lembra que esse 2 representa que a quantidade de átomos tanto para o x quanto para o oxigênio, depois que a gente vai chegar na sequência aqui, né? Então, x vezes 2, que seria escrito, né, como 2 vezes x, mais, agora aqui do oxigênio, 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, são 8 átomos que eu tenho do oxigênio. 8 vezes 16, que é a sua massa atômica. Esse 16, lembra que é somente para um valor de um oxigênio. Só que eu tenho 8 átomos de oxigênio. Por isso se dá essa multiplicação para todos os casos aí, quando apresenta valor maior que 1 de uma massa atômica. Então, por isso aqui é 8 vezes 16. Igual, tudo isso é igual a 310. Então, resolvendo, né? 3 vezes 40, aqui eu não pulei nenhuma etapa e estou mostrando passo a passo mesmo até chegar ao valor sendo pedido aí para determinar o x. Então, 3 vezes 40 é igual a 120, mais 2 vezes x, 2x, mais 8 vezes 16, 128, que é igual a 310. 120 mais 128 dá igual a 248. Mas escrevo 2x aqui, que é igual a 310. Aí agora o que eu faço? Mantenho o 2x antes da igualdade à esquerda e passo 248 sendo subtraído ao 310. Ou seja, passo para cá, inverte-se o sinal. 2x é igual a 310 menos 248. 2x é igual a 62. X é igual a 62 dividido por 2. Passa embaixo aqui dividido esse 2. Então, x é igual a 31. Ou seja, o valor da massa atômica do x é igual a 31. Que representaria, se eu for buscar esse valor pela tabela periódica, ou já ter esse conhecimento, dada a fórmula aqui, né, que é o P, é o fósforo. Então, aqui seria Ca3PO42, é o fosfato de cálcio. Então, o elemento X, o desconhecido, na verdade, aí é o fósforo. Mas isso o exercício não pede, né? Ele só pede para determinar qual é o valor aqui da sua massa atômica, que é o 31. Então, aqui, 31. Então, aqui não está escrito porque eu acabei não colocando, mas é 31 a resposta. O exercício 6. Quantas vezes a massa da molécula de glicose, C6H12O6, é maior que a da molécula de água, H2O? Então, forneceu as massas atômicas aqui, vejamos. A glicose é o açúcar contido na respiração celular, né? Que é um carboidrato pertencente, né, ao grupo de monossacarídeos e é muito importante no processo de produção de energia, né? Ele é essencial para se produzir essa energia, né? E caso se encontre em excesso, ele pode gerar algumas complicações, como o diabetes. Então, aqui fazendo, né, a massa molecular da glicose é dada por MM, representa, né, que é a simbologia, né, a sigla de massa molecular. Então, da glicose, C6H12O6. Então, aqui fazemos o cálculo aqui da massa molecular. Carbono, então, tem 6 átomos, 6 vezes 12, massa atômica de um carbono. Então, 6 vezes 12 mais do hidrogênio, 12, que é a quantidade de átomos, vezes 1, que é a sua massa atômica. Aqui. Então, 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. 6 é a quantidade de átomos do oxigênio, vezes 16, que é a sua massa atômica. Ou seja, aqui vai dar 6 vezes 12, 72, mais 12 vezes 1, 12, mais 6 vezes 16, dá 96, que é igual, somando tudo, é igual a 181. E a massa molecular da água é dada pela sua fórmula, né, H2O. Então, hidrogênio 2 vezes 1, mais 1 vezes 16, que é igual a 18U. Então, para sabermos quantas vezes a massa
a molécula de glicose maior que a da molécula de água, fazemos pela divisão 180 dividido por 18, que vai dar a razão de 10 vezes maior que a da água. Então, a molécula de glicose é 10 vezes maior que a da água. Ou seja, a alternativa E é a resposta correta. E o último exercício diz o seguinte: há dois isótopos do rubídio na natureza, o isótopo de massa 84,98U e abundância 72,15%, e o isótopo de abundância 27,85%. Sabendo que a massa atômica do rubídio, obtida a partir da média ponderada, é 85,47U, a alternativa que indica a massa do isótopo cuja abundância é de 27,85% é. Então, ou seja, ele apresentou aqui o valor do primeiro isótopo do rubídio com a sua massa atômica de 84,91 unidades e uma abundância de 72,15%. E o outro isótopo ele apresentou somente a abundância encontrada na natureza de 27,85%. E ele forneceu que a massa atômica do rubídio, obtida já a partir dessa média ponderada, né, ele já deu o valor que é de 85,47. O que pede é saber qual é a massa desse isótopo que apresenta essa abundância de 27,85%. Então, utilizamos a mesma fórmula da média ponderada. Então, aqui a massa atômica eu já sei que vale 85,47, né? Então, o meu MA eu substituo aqui, que é igual ao primeiro isótopo apresentado aqui de massa atômica, 84,91, vezes a abundância, que é a porcentagem dada sem ser pelo porcento, né? Porque já vai estar dividido depois por 100 tudo. Então, 72, aqui, 72,15, mais a massa atômica desse outro isótopo, que é o que ele quer saber, então vamos chamar de X, mais X vezes, que tem a abundância de 27,85%, dividido por 100. Então, aqui, 85,47, que é igual a multiplicação de 84,91 vezes 72,15 vai dar 6.126,2 aproximadamente. Posso colocar uma casa após a vírgula aqui, o algarismo. Mais x vezes 27,85 significa dizer que é 27,85x. Tudo dividido por 100. Então aqui fica. Eu faço pela multiplicação em cruz aqui. Aqui eu tenho um sistema, então eu posso resolver multiplicando em cruz. Então, ou seja, eu faço 85,47 vezes 100, que vai dar 8.547. Aqui, embaixo do 85,47 é como se tivesse 1 descrito aqui. Eu penso para deixar no formato de fração, que é 85,47 sobre o traço, né, sobre 1. Então, aqui, tudo isso, né, 6.126,2 mais 27,85x está sendo multiplicado a 1, ou seja, aí é o valor igual, né? Então, vai dar 6.126,2 vezes 1, 6.126,2 mesmo, mais 27,85x. Então, aqui fica 8.547. Esse 6.126,2 que está depois da igualdade, passo antes para deixar o número com número. Então, ele está positivo aqui, inverte o sinal, fica negativo. Menos 6.126,2, que é igual a 27,85x, que eu permaneço aqui do lado, depois da igualdade, à direita. Então, a subtração aqui, 8.547 menos 6.126,2, vai dar 2.420,8, que é igual a 27,85x. Passo 27,85x, que está sendo multiplicado ao x, dividido embaixo, do outro lado. 2.420,8. Ou seja, então fica 2.420,8 dividido por 27,85. Que é igual a x. X é igual a 86,9. Então, essa é a minha resposta, encontrada como alternativa correta, a letra B. Alternativa B. Eu espero que você
possa ter compreendido e responda, resolva as questões propostas do formulário. Qualquer dúvida, me comunique por e-mail.